Todo mundo já escreveu aquele código que foi ficando amarrado e a gente não conseguia escrever mais nada. Mas isso foi antes de conhecer o último princípio do Solid. Solta a vinheta! Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriel e esse é o último vídeo de uma sequência de 5, onde em cada um deles eu falo sobre um princípio do Solid. Se você não viu os outros vídeos ainda, não tem problema, você não precisa assisti-los na ordem, mas assim que acabar esse, confere os outros porque é muito legal entender como todos os princípios do Solid se conectam. E hoje a gente vai falar sobre o princípio da inversão de dependência, que é diferente de injeção de dependência, mas a gente vai chegar lá. O que esse princípio diz? Basicamente ele diz duas coisas. A primeira, ele diz que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, e ambos devem depender de abstrações. E depois ele diz que as abstrações não devem depender de detalhes, mas os detalhes devem depender das abstrações. E o que tudo isso significa? Vamos olhar um pouco de código para ficar mais fácil de entender. No exemplo de hoje, a gente tem um programa que faz tasks. Simplesmente ele faz tasks. A gente tem uma pessoa que tem nome, sobrenome, e-mail e número de telefone. E a gente tem tasks, que tem um nome, que tem um owner. E a gente faz trabalhos em cima dessa task. A nossa classe de task tem todas essas propriedades, o nome da task, o owner, o tempo trabalhado e se ela foi completada ou não. E ele tem duas propriedades, uma propriedade de log e uma propriedade de e-mail. Ele tem o método performWork, que soma as horas trabalhadas e faz um log que está sendo performado o trabalho naquela atividade. A gente também tem um método que completa a task, que ele seta a task para complete, faz um log e envia um e-mail. A nossa classe e-mail, ela simula que está enviando e-mail, então aqui simplesmente eu estou printando na tela, mas aqui a gente pode abstrair e fingir que realmente um e-mail está sendo enviado. Nossa classe de logger simplesmente faz um log e a nossa classe pessoa é bem simples, ela só tem nome, sobrenome, número de telefone e endereço de e-mail. Legal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são módulos de alto nível e o que são módulos de baixo nível. Basicamente, classes e módulos de alto nível são classes que dependem de outras classes. Por exemplo, para nossa classe task existir, ela precisa da instância da nossa classe logger, ela precisa da instância da nossa classe emailer, ela precisa da instância da nossa classe pessoa. Então ela é uma classe que depende de outras classes. Por outro lado, os módulos e classes de baixo nível são módulos e classes que não dependem de mais ninguém. Por exemplo, a nossa classe pessoa, ela não depende de nada além da string, que a string é do próprio framework. Dada essa definição, a gente pode olhar de novo o que o princípio diz. Ele diz que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível e ambos devem depender de abstrações. Ou seja, a nossa classe task, que é uma classe de alto nível, ela depende da classe logger, por exemplo, que é uma classe de baixo nível. E o princípio diz que isso não pode acontecer. Ele diz que a nossa classe de alto nível deve depender de abstrações. Qual é um exemplo clássico de abstrações? Interfaces. E o princípio também diz que as abstrações não devem depender de detalhes, mas os detalhes devem depender de abstrações. Ou seja, a gente precisa ter interface para todas as coisas. Legal, eu entendi qual é o ponto, mas eu não entendi ainda por que isso é um problema. Bom, basicamente quando a gente não segue esse princípio, a gente dificulta a nossa vida de três maneiras. A primeira maneira é sobre fazer testes unitários. Imagina que a gente quer testar a nossa classe task, a gente quer testar exatamente o nosso método complete task. Eu não quero que no escopo de teste, toda vez que eu execute essa função, eu envie um e-mail para alguém. Seria ideal que eu pudesse colocar uma implementação de e-mail minha e essa implementação de e-mail não fizesse nada. No máximo, eu conseguiria verificar se ela foi chamada, mas sem com que ela enviasse de verdade o e-mail. Ou seja, eu gostaria muito de conseguir mocar essa funcionalidade. O segundo ponto é que do jeito que esse código está estruturado, a gente perde modularidade. Imagina que esse emailer está sendo usado em diversos lugares no código, e aí chega um requisito que a gente não mais tem que enviar e-mail. E-mail ficou uma coisa muito do passado e agora a gente tem que enviar uma mensagem de WhatsApp. A gente teria que caçar em diversos lugares do sistema, trocando todos os lugares que chamam emailer.sendmail para alguma coisa que enviasse mensagem de WhatsApp. E o terceiro ponto é, ainda imaginando que esse emailer está espalhado por diversos lugares do código, a gente teria diversas instâncias separadas. E isso eventualmente poderia causar um problema de gerenciamento de memória. Fica com esses três problemas, vamos fazer o refactor no código e depois do refactor a gente vai ver como a gente conseguiu resolver esses três pontos. Bom, se o princípio diz sobre abstrações, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar abstrações para todas as nossas classes, ou seja, eu vou criar interfaces para todas elas. A primeira vai ser o nosso emailer. Eu vou criar uma interface message sender e aí eu vou criar aqui também um package só para deixar nossas interfaces. E ele vai ter um método chamado sendMessage,
que vai receber os parâmetros de pessoa e string. E aqui não é classe, aqui é interface. E aqui no nosso emailer eu vou mudar o nome da nossa função e vou sobrescrever lá. Também vou criar uma interface para a nossa classe person. Então vou chamar ela de person interface. E eu vou trazer todas essas propriedades para a nossa person interface. Dessa maneira eu só preciso colocar override em todas essas propriedades. Uma interface para o nosso logger, eu vou chamar de logger interface. E ele vai ter o método log. E aqui a gente tem que dar override nesse método. E por fim, eu vou criar uma interface para nossa task, chamada task interface, também no nosso package de interfaces. E ela vai ter todas essas propriedades e métodos. E aqui a gente começa a respeitar o nosso princípio, fazendo com que os módulos de alto nível não dependam dos módulos de baixo nível, mas dependam de abstrações. Aqui onde tem uma pessoa, um person, eu posso falar que eu tenho uma person interface. E aí eu tenho que também alterar aqui na nossa interface. O meu emailer.sendMessage não vai mais receber uma person, mas sim uma person interface. Afinal, ele era uma classe de alto nível porque ele dependia de outras classes e agora ele está começando a depender de abstrações. A nossa task ainda instancia um logger e um emailer. A gente não quer instanciar porque a gente não quer depender de classes de baixo nível. A gente quer depender de abstrações. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai receber esses caras por parâmetro na nossa função. Então aqui eu vou receber um log, mas eu não vou receber o log da classe de baixo nível. Eu vou receber um log da abstração, ou seja, eu vou receber um log do logger interface. E o mesmo vai acontecer com o nosso emailer. Eu vou receber um emailer da abstração message sender. E assim eu fiz com que minha task não dependa mais de classes de baixo nível e dependa exclusivamente das interfaces. Mas fazendo isso a gente coloca um problema lá na classe que está usando a task. Aqui a gente precisa passar instâncias de logger e de message sender. Para fazer isso eu vou criar uma classe que eu vou chamar ela de factory. E vai ser ela que vai prover as instâncias das coisas que a gente precisa. Para isso a gente tem que ter um objeto factory que vai ter uma função. E essa função ela vai retornar uma task para a gente. Mas o problema que a gente está tentando resolver é que essa task precisa de um log e de um emailer. Então eu também vou criar duas funções chamadas createLogger e createEmailer. E aqui ele devolve um logger interface e aqui ele devolve um message sender. E aqui a gente cria a nossa instância de logger. E aqui a gente cria a nossa instância de emailer. Pronto, aqui a gente consegue chamar o nosso createLogger e o nosso createEmailer. E no código que estava instanciando uma task, na verdade a gente vai chamar a nossa factory.createTask. Só que agora essa task aqui é uma task interface. A gente também precisa fazer esse mesmo esquema para a nossa classe person. Então aqui no nosso factory a gente vai ter uma função chamada createPerson, que ele vai devolver uma person interface. E eu consigo chamar minha factory.createPerson e aqui eu coloco todas as propriedades. E o meu person na verdade agora é um person interface. E o que a gente fez até agora? A gente fez com que as nossas classes de alto nível não dependam mais das nossas classes de baixo nível. A gente não instancia mais nenhum objeto aqui. E tanto as nossas classes de alto nível quanto as nossas classes de baixo nível, elas dependem de abstrações. E também as nossas abstrações, ou seja, as nossas interfaces, elas não têm detalhes, elas só têm um método. E na verdade são os detalhes, ou seja, as classes concretas que dependem das abstrações, que dependem das interfaces. Beleza, agora lembra das três coisas que eu pontuei? A primeira coisa, ficou muito mais fácil testar. Por quê? Agora eu consigo escrever um teste para minha função completeTask de modo que ele não envie e-mail toda vez que eu rode. Porque agora eu estou recebendo por parâmetro uma instância da interface MessageSender. Então eu posso facilmente criar um MyMessageSender que não faz nada na hora de enviar o e-mail, e aí eu posso rodar os testes quantas vezes eu quiser, passando uma instância do MyMessageSender, sem me preocupar de enviar e-mail todas as vezes que eu rodo meu teste. Dessa maneira eu consigo realmente testar unitariamente cada um dos meus métodos, fazendo um mock de todas as classes que minha função depende. O segundo ponto era modularização. Imagina que agora eu não quero mais enviar e-mail, eu quero mandar mensagem pro WhatsApp. Eu posso criar uma classe chamada WhatsAppSender ou algo do tipo, que implementa a interface MessageSender,
que vai ter o método sendMessage e aqui a gente manda mensagem para o WhatsApp. Com isso, basta eu vir no meu factory e ao invés de retornar uma instância de emailer, eu retorno uma instância de WhatsApp Sender. Fazendo essa alteração extremamente pontual, eu alterei em todos os lugares que enviava e-mail e agora eles passaram a enviar mensagem para o WhatsApp. E eu nem precisei mexer na minha task. Se você já assistiu os outros vídeos, você vai perceber como isso respeita e muito o princípio do aberto e fechado. A nossa classe task ficou fechada para modificações. E a nossa classe MessageSender ficou aberta para extensões. Mas isso tá lá no vídeo 2. E por último, com essa abordagem, a gente abre espaço para colocar um framework de injeção de dependência. Tá vendo que aqui a gente criou na mão todas as instâncias. Mas existem diversos frameworks de injeção de dependência que eles gerenciam todo esse trabalho pra gente, de modo que a gente não precisa ficar se preocupando em criar a instância. A gente simplesmente fala para ele qual a interface e qual a instância e ele faz todo esse gerenciamento. Faz gerenciamento de memória, cuida das instâncias, provê instâncias quando precisa, enfim. Cabe um vídeo só sobre injeção de dependência, que não é inversão de dependência. E sabe a única coisa que tá faltando? Tá faltando você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos todos esses vídeos de Solid. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Se assim como eu você quer aprender a construir códigos cada vez melhores, comente um soquinho aqui embaixo e tamo junto. Valeu!